Ele não bebia, pode-se dizer que era um marido normal em 80%. É verdade que ele realmente não trabalhava em lugar nenhum, ficava rodando pela vila de carro, ganhando a vida como motorista particular. É assim que Ludmila descreve seu marido, uma descrição bastante comum de um homem comum. Você encontra milhões desses, nem chega a lembrar deles. Mas essa é a descrição de uma pessoa que tirou a vida de 5 pessoas, das quais 4 eram garotas, que ele violentou e matou com extrema crueldade. A crueldade sanguinária da pessoa mais comum e sem graça. Vladimir Skvortsov nunca se destacou na multidão. Era um homem comum, vivendo em uma pequena vila com o agradável nome de Prokladnoye. Ele era uma pessoa tão insignificante que nenhum dos moradores da vila conseguiu se lembrar dele depois. Nem os vizinhos, com quem ele morou por mais de 40 anos, nem mesmo o policial local. Apenas a ex-esposa se lembrava do marido, mas mesmo ela o descrevia de forma muito apagada. A descrição do marido era vaga, não havia nenhuma foto com ele, todas as fotos antigas ela havia queimado. Skvortsov permaneceu apenas como uma imagem vaga na mente dos outros, um maníaco sem rosto e cruel. Seu primeiro crime foi cometido ainda nos tempos do exército. O jovem Skvortsov teve uma briga com seu colega. No começo, tudo começou como uma discussão comum, mas a briga rapidamente se transformou em uma luta. Golpe após golpe no rosto do colega, cada vez mais agressividade nas ações e crueldade. Cada golpe era mais forte e brutal que o anterior. O sangue escorria pelos olhos, o corpo do colega amoleceu nas mãos de Skvortsov. Foi então que ele percebeu que pela primeira vez tinha tirado a vida de alguém, e ainda por cima com as próprias mãos, apenas por ter ficado um pouco irritado. Vladimir não negou seu erro e sede de sangue naquela hora. Ele se rendeu humildemente e aceitou as medidas de punição. Essa foi sua primeira, mas longe de ser a última sentença. O tribunal militar o condenou a 8 anos de prisão. Mas a prisão não corrigiu esse desejo sombrio de tirar vidas na cabeça de Skvortsov. Após cumprir a pena, o maníaco logo encontrou uma esposa civil. Esse relacionamento foi bastante frio desde o início. Após a separação, eles quase não mantiveram contato. No entanto, Skvortsov continuou em contato com a enteada, que posteriormente se tornou sua nova vítima. O primeiro casamento de Skvortsov durou pouco, apenas alguns anos, e depois ele foi embora para outra mulher. Ludmila, assim se chamava a nova esposa de Vladimir, conseguiu aceitar seu passado criminoso. E que ele era uma pessoa estranha, ela também achava ele sem graça, mas o amava. Na verdade, Ludmila já naquela época começou a notar nele uma atitude estranha em relação às mulheres. Ele era, como se diz, um mulherengo, era obcecado por mulheres. Foi exatamente assim que Ludmila descreveu sua paixão. Só que, na verdade, Skvortsov realmente era obcecado por mulheres, só que a obsessão dele se manifestava no desejo de tirar vidas. Nos anos tranquilos, Skvortsov frequentemente traía, paquerava outras mulheres. Ludmila sabia de muita coisa, mas não fazia nada. Ela o considerava um bom marido. Em 92, eles tiveram uma filha. Naquela época, a família ainda não podia imaginar que Skvortsov seria capaz de tirar a vida não só de um colega durante uma briga, mas também de um parente próximo. Depois de se separar da primeira esposa, Skvortsov não visitava mais sua antiga família, mas às vezes passava para conversar com a enteada. Eles costumavam passar tempo juntos, conversavam, passeavam e às vezes bebiam na mesma companhia. Em um desses encontros, eles tiveram um conflito. Aparentemente, depois de beber demais, Skvortsov tentou assediar sua enteada. A garota começou a resistir, o que acabou se transformando em uma briga entre eles. A resistência da garota provocou agressividade no homem e ele não teve piedade. Ele a golpeou com força. A vítima mal conseguia reagir. Skvortsov abusou da garota, mas nem isso foi suficiente para ele. O abuso do corpo não era sua única intenção. Ele queria muito mais. Ele queria ver a morte dela. Queria tirar a vida dela com as próprias mãos. Pegando um machado no cômodo ao lado, ele desferiu um golpe forte na parte de trás da cabeça, fazendo com que a garota morresse. Mas isso não saciou a sede bestial de Skvortsov. O homem ficou pensando por muito tempo no que fazer com o corpo da garota, e acabou escolhendo uma faca. Ele deu 60 facadas nela já morta. Por quê? Para satisfazer seus instintos animais? Pensamentos sombrios, golpe após golpe por todo o corpo. Cada golpe era cada vez mais brutal. No corpo da falecida não havia mais espaço para todas essas torturas, mas Skvortsov continuava furiosamente a perfurá-la com a faca. Depois disso, Skvortsov decidiu se livrar da enteada. Ele colocou o corpo mutilado no porta-malas do carro e o levou para a floresta.
Lá, encontrando um lugar relativamente seguro e afastado, na opinião dele, ele a jogou em uma pilha de folhas, galhos e paus. Skvortsov decidiu nem mesmo escondê-la direito. E de fato, esse corpo ninguém conseguiu encontrar por uma década. A mãe da enteada assassinada rapidamente soou o alarme quando percebeu o desaparecimento da filha. Naquela época, Skvortsov decidiu desempenhar o papel de padrasto cuidadoso e tentou honestamente ajudar na investigação e nas buscas. Ele fingia tristeza com maestria, chorava muito e implorava para que a polícia encontrasse sua amada enteada. E ninguém poderia imaginar naquela época que justamente esse homem desesperado era o cruel maníaco e o motivo do desaparecimento da garota. O corpo dela nunca foi encontrado e ela foi considerada desaparecida. O luto fingido de Skvortsov acabou rapidamente, mas mesmo assim ninguém passou a suspeitar dele. Skvortsov, por sua vez, não pretendia parar. Durante vários anos, ele alimentou pensamentos sobre uma nova morte. Em sua mente, crescia o desejo de ver novamente a mulher que morreu por suas mãos. A oportunidade certa só apareceu para ele em 2005. Skvortsov costumava sair da cidade com frequência. No tempo livre, ele caçava e coletava cogumelos. No caminho para a floresta, ele encontrou uma garota na estrada. Uma garota pálida, tremendo de frio. Ela fazia sinal para os carros, mas era tudo em vão. Os carros passavam e nem pensavam em dar carona para ela. E se alguém tivesse decidido ajudar essa pobre coitada, a morte não teria acontecido. Skvortsov, sem pensar muito, parou ao lado dela. A moça precisava chegar a outro lugar, e por isso estava ali. Skvortsov perguntou para onde ela precisava ir. Então não é longe. Entre, eu te levo, convidou-a gentilmente para o carro Skvortsov. A moça feliz entrou no carro, ainda sem entender que aquele caminho a levaria para a cova. Skvortsov não foi na direção do destino da moça, mas imediatamente virou para o seu bosque favorito. A moça começou a perguntar para onde eles estavam indo, já que ela precisava ir para o outro lado. O maníaco apenas ignorou e disse que assim era mais curto. Ao chegar perto da floresta, Skvortsov desligou o motor e tirou a vida da moça. Ela morreu por asfixia. Sobre o corpo já sem vida, ele abusou dela. Depois de todas as suas atrocidades, ele levou o corpo da moça para o campo. Skvortsov não tinha uma pá com ele, então simplesmente jogou o corpo em um barranco. Mais tarde, quando o criminoso prestou depoimento, ele contou que nem prestou atenção em como o corpo da moça caiu. Ele simplesmente a empurrou para o barranco e fugiu o mais rápido possível. O que aconteceu depois com o corpo? Ou seja, para onde você o levou? Eu não tinha uma pá comigo. Eu joguei o corpo em um barranco. E você se lembra de como o corpo estava, de como ele ficou no barranco? Não me lembro. Eu só arrastei. Joguei lá e pronto. Subi rápido, entrei no carro. Ou seja, como ele ficou no barranco, você não viu? Ou viu? Não posso dizer como exatamente ele ficou. A falecida era considerada desaparecida, e novamente ninguém suspeitou do morador discreto de Skvortsov. Ele mais uma vez escapou da justiça. Esse comportamento impune o animou, e ele começou a realizar esquemas semelhantes. Frequentemente, ele ganhava um dinheiro extra dando carona para pessoas em sua aldeia e nas proximidades. Frequentemente, garotas pegavam carona com ele, e eram justamente elas suas vítimas. Não está claro o que motivava Skvortsov na escolha de suas vítimas. Muito provavelmente, ele simplesmente escolhia garotas mais jovens, mas talvez fosse aleatório. Simplesmente aquelas de quem ele podia tirar a vida ali mesmo, na hora. Skvortsov levava elas para lugares isolados onde não havia ninguém e as forçava a ter relações íntimas. Depois, tirava a vida delas. Todas elas morriam por asfixia, e a arma do crime eram as mangas das próprias roupas delas. Skvortsov escondia os corpos nas florestas. O maníaco poderia ter usado esse esquema por muito mais tempo, e ninguém suspeitaria dele, mas uma garota conseguiu sobreviver. Skvortsov fazia tudo como sempre, mas na hora de matar, a vítima conseguiu escapar. Ela imediatamente fez uma denúncia e Skvortsov foi capturado. O último ataque custou a Skvortsov 15 anos atrás das grades. Tão pouco porque isso foi considerado um crime isolado. Naquela época, ninguém ainda havia relacionado outros casos de desaparecimento de garotas com as ações de Skvortsov. Por algum tempo, a investigação analisou todos os incidentes na vila de Prokladnoye e quem poderia ter feito isso. Foram apresentadas muitas versões e teorias. As mulheres continuavam desaparecidas, e Skvortsov estava preso por um dos incidentes, escondendo suas mãos manchadas de sangue. A família do criminoso o visitava, e até mesmo sua filhinha, Lyudmila, naquela época nem podia imaginar que ele não tinha cometido apenas um crime, mas uma série deles. No entanto, logo a investigação levantou a hipótese de que o criminoso já poderia estar preso.
Foram feitas entrevistas com os presos, com suas famílias, coletaram informações e investigaram a biografia de cada um. Então, o quadro começou a se formar. Veio à tona a ligação de Skvortsov com o desaparecimento de sua enteada em 99, além do fato de que ele trabalhava transportando pessoas. Os investigadores decidiram aparecer de surpresa na casa de Skvortsov com perguntas. Ele resistiu por muito tempo e se recusava a admitir a culpa, dizendo que não foi ele quem tirou a vida. Foi tudo uma coincidência. Como ele poderia matar sua própria filha, mesmo que não fosse de sangue? Vladimir tentou se defender dizendo que era um bom pai e uma boa pessoa. Na vida, não cometeu erros, exceto pela sua primeira condenação. Mas longas conversas acabaram por desmascará-lo. Ele confessou seus 2 crimes, concordou em cooperar com a investigação e mostrou os lugares onde enterrou os corpos das garotas. Nos outros crimes, Skvortsov não quis confessar. E até hoje continua sendo um mistério quanto sangue realmente há em suas mãos. E está comprovado que ele matou 5 pessoas, mas pode haver mais vítimas, talvez pelo menos o dobro. O processo judicial com novos detalhes se arrastou por muito tempo. Planejavam adicionar mais anos à sua pena atual, mas o caso estava sempre sendo adiado. Pouco antes da sentença ser anunciada, Skvortsov foi encontrado morto em sua própria cela. É exatamente por isso que muito provavelmente nunca saberemos o número real de crimes. A vila de Prokladnoye continua vivendo como sempre viveu, e nem sequer lembra desse homem. Todos se lembram das garotas que morreram. Quanto ao carrasco delas, ninguém consegue nem lembrar do rosto dele. No dia 19 de julho de 2005, na cidade de Dedovsk, no distrito de Istra, na região de Moscou. Um dia claro de verão, céu azul sereno, sem uma nuvem, o sol derrama generosamente seus raios sobre o emaranhado de ruas que se aquecem em sua luz. Os adultos seguem com seus afazeres, cada um para o seu lado. Os idosos passeiam calmamente ao longo das alamedas floridas. 3 meninos saem para mais um passeio que promete lhes trazer muitas alegrias e novas impressões. Mikhail Elshin tem 12 anos, seu irmão Alexandre tem 10 e Pavel Sokolov, o amigo deles, tem 11. O ponto de partida para os garotos foi o dormitório da fábrica de tecidos local, e o destino era o lago onde eles queriam nadar. Os garotos, naturalmente, não pensam em nada ruim sobre o futuro, só querem se divertir e aproveitar ao máximo o resto das férias. Depois vai começar a escola e não vai sobrar tempo para diversão. Mas naquele dia que marcou o auge do verão, aconteceu justamente algo ruim. Algo que deixou claro que eles nunca mais iam sentar na carteira da escola. Quando os meninos já estavam voltando para casa, depois de se divertirem bastante e se deliciarem com sorvete no copinho pelo caminho, na região da rodovia Rozdestvensky, um novo companheiro de viagem inesperadamente se juntou a eles. Era um rapaz jovem de uns 19 ou 20 anos, de aparência agradável, mas completamente desconhecido. Ele ofereceu aos meninos uma carona em seu carro até a estação de trem. Ele disse: "Por que ir a pé se podemos dar uma volta de carro com o vento no rosto?" Os meninos concordaram, antecipando uma viagem interessante. No entanto, no caminho, o desconhecido de repente virou bruscamente em direção à sua casa de campo, localizada em uma associação de jardins com o nome simples de Polanka. E logo ficará claro o porquê. Quando o carro parou, Mikhail não estava no banco de trás, mas sim no porta-malas. Foi o motorista que o arrastou à força para lá. Para lidar com os outros garotos, ele precisava impedir que eles saíssem do carro. Sem forças para resistir ou defender seus colegas, Misha, deixado por último, ouvia horrorizado enquanto Sasha e Pavlik eram friamente espancados com uma camisa, um de cada vez. Ele também não tinha muito tempo de vida, pois já no dia seguinte, o maníaco, agora podemos chamá-lo assim, o levou para a vila de Lushki. E ao amanhecer, o estrangulou com um cadarço perto do cemitério da vila. Os corpos dos 3 foram encontrados no final de julho ou início de agosto daquele mesmo ano de 2005. Os cadáveres estavam fortemente mutilados. A folhagem foi usada como meio de camuflagem superficial. Essas descobertas horríveis, embora tenham perturbado o público, não conseguiram levar a investigação até a identidade do criminoso e, assim, o caso ficou arquivado por 4 anos inteiros. Em 2009, em uma das áreas florestais de Moscou, perto daquela clareira já conhecida por nós, foi encontrado o corpo de uma menina. A pessoa que tirou a vida da estudante cobriu o corpo com um banco de carro e uma mala, possivelmente para dificultar a descoberta do cadáver. Ela tinha 14 anos. As circunstâncias da morte desta vez quase imediatamente se tornaram objeto de interesse da investigação.
Foi possível descobrir que a última ligação telefônica da falecida foi com Alexei Sergeyevich Kruglov, irmão de sua mãe, seu tio. Além disso, foi constatado que justamente nesse dia Kruglov saiu do trabalho, coincidentemente mencionando o desaparecimento de sua sobrinha. E o tio preocupado, felizmente, foi detido muito em breve. E então aconteceu o mais interessante. O suspeito confessou sinceramente não só esse crime, mas também vários outros, entre os quais estava o assassinato brutal de 3 garotos, do qual já haviam até se esquecido. Quanto ao último ataque, os detalhes são os seguintes. Kruglov se ofereceu para acompanhar sua sobrinha Anna até a escola. A menina, sem suspeitar de nada, concordou e alguns instantes depois foi estrangulada com um cordão. Todo esse pesadelo aconteceu no distrito de Istra, na rua Charikopod-Shipnikovaya. Logo vieram à tona detalhes do primeiro crime cometido por Kruglov. Isso aconteceu em agosto. Em 2003, em uma casa de campo. Naquela época, a vítima também era uma criança. Ele se chamava Petia. Ao que tudo indica, Petia era amigo de Anya, aquela sobrinha do assassino que morreu pelas mãos dele 6 anos depois. Por isso, visitar a casa da amiga de vez em quando era algo normal para o menino. Ele tinha 9 anos. Naquele dia de agosto, o maníaco levou Petia, que não suspeitava de nada, para sua casa. Quando o menino estava sentado calmamente na cama, Kruglov se aproximou por trás, colocou uma corda de varal em volta do pescoço dele e começou a apertar sem piedade, até que o corpo sem vida da vítima ficou estendido sobre o cobertor. Alguns instantes depois, o corpo foi levado para a floresta e deixado lá, perto de um túnel ferroviário localizado na altura do quilômetro 47 do trecho Snegiri-Manikina. Essa foi a primeira experiência criminosa de Alexei Kruglov. Ele se disfarçou muito bem, embora soubesse perfeitamente o que havia feito. Ele tentou desesperadamente apagar os rastros do crime e de todas as formas evitar a responsabilidade criminal. Daí tanta agilidade e destreza para se livrar do corpo. No caso específico, após a exposição de Kruglov, em uma das audiências, a mãe de Petia, Natalia Vladimirovna, fez um depoimento. Ela confirmou a informação de que, no dia 17 de agosto de 2003, seu filho estava na casa de campo. E 9 dias depois, ela recebeu uma ligação informando que o menino não dormiu na casa da avó. Natalia, sem conseguir segurar as lágrimas, descreveu brevemente a situação. Eu fui para lá imediatamente depois que soube disso. Começamos a perguntar para todos os vizinhos. Minha mãe procurou a criança ainda de noite, gritava, chamava. Depois um homem saiu do terreno de Kruglov e, interrompendo-a de forma grosseira, mandou que ela não fizesse barulho e voltasse logo para casa. O próprio culpado não conseguiu dizer nada de compreensível sobre isso, apenas se limitou a algumas frases. Quando começaram as buscas pelo Petia, estavam eu, minha irmã e o marido dela. Eu conhecia o menino. Na verdade, eu não permitia que a Anka trouxesse amigos quando não havia adultos. Eles gritavam o tempo todo, e eu não gostava nada disso. Sobre se o Kruglov viu a criança no próprio dia do crime, no dia 25, ele também disse de forma meio distante: "Ah, não sei, não posso dizer com certeza." As buscas começaram quando a gente já estava se preparando para ir para casa. Eu fiquei sabendo disso quando a polícia chegou. Nenhuma explicação clara além disso. Felizmente, é aqui que terminam as descrições das atrocidades de Kruglov, mas vale a pena dizer mais algumas palavras sobre a vida dele fora das atividades criminosas. O futuro maníaco nasceu em 8 de março de 1986, em Moscou, onde viveu posteriormente. Ele recebeu uma formação técnica de nível médio e trabalhou como mecânico automotivo em um centro técnico da Kia Motors. Não se sabe mais nenhum detalhe sobre sua infância e juventude. Também não está totalmente claro por que ele começou a tirar vidas. O motivo pelo qual o sádico agia, hipoteticamente, seria o prazer em tirar vidas e causar sofrimento. Porque ele escolhia justamente crianças como vítimas, inocentes, puras, que em teoria não tinham feito nada para ferir o ego orgulhoso do maníaco. Talvez porque só conseguisse machucar os indefesos, ou talvez contasse com a ingenuidade deles, graças à qual todos esses assassinatos aconteceram. Aqui está mais uma pergunta que certamente qualquer um que conheceu a história de Kruglov se faz. Como resultado das perícias psiquiátrico-forenses realizadas, ficou claro que o culpado tinha consciência do perigo social de suas ações, e Alexei Kruglov foi considerado imputável. Antes da primeira audiência, ele tentou cortar a própria garganta. Isso aconteceu diretamente no carro de escolta a caminho do centro de detenção provisória. Mas, para a decepção de Kruglov, os médicos conseguiram salvá-lo, e o torturador de Istra sentou-se no banco dos réus com o pescoço enfaixado.
Ele ouviu a acusação com total calma, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Não teve pressa em se arrepender ou pedir perdão. Depois disso, houve mais 3 tentativas de suicídio, também sem sucesso. Os médicos descreveram essas ações agressivas do maníaco contra si mesmo como demonstrativas. É bem provável que tenham sido causadas pelo mesmo desejo obsessivo de escapar da responsabilidade e da condenação pública, que caíram sobre o estrangulador de todos os lados. Em 2010, na audiência judicial, Krugloff de repente declarou que não tinha relação com os crimes ocorridos em 2003 e 2005. E, de fato, os crimes de 2003 foram considerados não totalmente comprovados. Mas nos incidentes relacionados a 2005 e 2009, o tribunal reconheceu Alexei como culpado sem reservas. Até agora não está claro se havia um aspecto sexual nesses crimes. No tribunal foi observado que Krugloff apenas estrangulava as crianças e nenhum elemento de abuso foi notado. Independentemente do grau de veracidade desse fato, culpa é culpa, e a punição para o criminoso cruel foi a prisão perpétua. Agora ele está perto dos 40 anos, ainda passa os dias comuns dentro das paredes frias da prisão. E até hoje, a Associação de Jardins Polianka permanece envolta em lembranças sombrias e ao mesmo tempo tristes sobre as 5 crianças que perderam a vida lá. Parasita, você não serve pra nada. É como tentar tirar leite de bode. A sogra olhava para Mikhail com seus olhos venenosos, que corriam de um lado para o outro como pequenos ratos. Pelo menos era assim que ele achava. Pediram um apartamento separado. Ah, para isso você não tem coragem, não parava a mulher. Foi um fracassado e vai continuar sendo. Ela se virou para a janela gesticulando indignada. As garotas estão descansando, o nariz adunco da Baba Yaga em pessoa. Na mesa ao lado de Mikhail havia um vaso pesado. Derrubá-lo, talvez, passou pela cabeça dele. E ainda por cima esse diabo do sogro junto. As mãos já tinham se estendido para a arma apropriada, mas imediatamente recuaram. Mikhail entendia que o vaso era um fruto proibido. Exatamente como o prazer indescritível que ele poderia sentir ao tirar a vida dos pais e da esposa que tanto odiava. Mas não, ele não queria acabar atrás das grades. Suas ações vis seriam descobertas fácil e rapidamente demais. No entanto, de que adianta se alguns anos depois isso acabou acontecendo de qualquer jeito? O mantra da sogra, encontre um apartamento, virou uma verdadeira maldição para Mikhail Makarov. Foi justamente essa repetição insistente que o empurrou a cometer crimes. O forte desejo de enriquecer se uniu a um desejo igualmente intenso de experimentar as mesmas sensações que os assassinos. Em fevereiro de 1886, Igor Semyonov, de 10 anos, voltou para casa depois de passar o dia inteiro na escola. Não havia ninguém, os pais tinham saído por muito tempo para tratar de assuntos importantes. De repente, ouviu-se uma batida forte na porta. Não podia ser nem a mãe, nem o pai. Em tão pouco tempo, eles certamente não teriam terminado seus afazeres. Igor se aproximou silenciosamente da porta de entrada, andando na ponta dos pés. A batida soou novamente, só que agora estava mais nítida e penetrante. O menino girou a maçaneta com cautela, e o pé de um homem desconhecido, bastante jovem, apareceu no limiar. Ele tinha cabelos um pouco despenteados, maçãs do rosto bem marcadas, um olhar indiferente a tudo, e tênis com listras brancas. Por algum motivo, esse detalhe ficou gravado vividamente na memória da criança. O visitante indesejado reclamou dos moradores do apartamento vizinho. Disse que eles não querem abrir a porta, mas que ele precisa passar uma notícia muito importante para eles. Será que o menino poderia escrever um bilhete para eles? Igor hesitou, mas ainda continuava parado no mesmo lugar. Então o homem desconhecido tirou uma chave de fenda do bolso da calça e começou a desferir vários golpes no peito e na cabeça dele. O menino caiu. Makarov passou por cima da vítima e começou a vasculhar todos os cômodos em busca de lucro. Em vários lugares ele encontrou dinheiro e, sem pensar muito, pegou o primeiro investimento na compra do futuro apartamento. Também foram roubados objetos de valor. Antes de sair da casa alheia, Makarov se aproximou do menino caído no chão e apagou o cigarro em seu corpo, levantando a camisa suja de sangue. Nenhum músculo do pequeno Igor se mexeu. Ele ainda estava vivo e apenas fingiu estar morto para enganar o estranho. Isso funcionou. Makarov foi embora. Mais tarde, o menino cresceu com deficiência, nunca conseguindo se recuperar do ataque brutal. 7 de abril de 1886. Em um dos apartamentos de Leningrado, não havia nenhum morador, exceto a menina de 9 anos, Dasha Mikieva. Ela tinha acabado de voltar da escola, nem teve tempo de se trocar e tirar o casaco.
Muito provavelmente, o desconhecido começou a segui-la já na rua. Alguns instantes depois, a menina, assim como Igor, ouviu batidas na porta e, por ingenuidade, a abriu tão facilmente como se nenhum perigo a ameaçasse. Makarov invadiu o apartamento como uma bala, de forma brusca e sem cerimônia, sem nem mesmo aproveitar o pedido absurdo de escrever um bilhete para os vizinhos desleixados. Ele derrubou a pequena estudante no chão e começou a abusar dela, depois começou a golpeá-la com uma chave de fenda afiada. No total foram cerca de 30 golpes. Dasha não precisou fingir que estava morta. Ela realmente já não dava sinais de vida. Os terríveis maus-tratos e a perda de sangue fizeram seu trabalho. Depois de lidar com a menina, Makarov, já por hábito, começou a vasculhar o apartamento de outra pessoa. Desta vez, seu saque foi ainda maior. Joias, vários objetos de valor e, claro, dinheiro. Até os brinquedos de Dasha, entre eles um cubo mágico, acabaram nas mãos ensanguentadas do maníaco. Só não se sabe para quê. Ao voltar para casa, a mãe da menina quase desmaiou. Diante dela apareceu uma cena horrível. Muito sangue, bagunça em todos os cômodos, gavetas e armários revirados e, o mais importante, o corpo sem vida de sua filha. Com a mão trêmula, a mulher discou o número da polícia e, respirando no telefone, derramou um fluxo de lágrimas maternas amargas. Quando ficou claro que brinquedos infantis haviam desaparecido do apartamento, a investigação passou a considerar a versão de que o crime poderia ter sido cometido por um adolescente. Praticamente todos os parentes da menina e conhecidos da família estavam sob suspeita, porém todos eles tinham um álibi sólido. Após a morte de Dasha, a tragédia atingiu mais um apartamento, mas não entrou lá imediatamente. A idosa Margarita Enden, veterana da Grande Guerra Patriótica, decidiu sair para levar o lixo para fora. No corredor da escada, Margarita encontrou Makarov. Ele estava lá, obviamente à procura de uma nova vítima, vagando pensativo de porta em porta. Ao ver o estranho, a aposentada murmurou indignada. Ficam andando por aqui esses tipos. Essa frase imediatamente ajudou Makarov a fazer sua escolha. Ele arrastou a mulher à força para o apartamento dela, tirou sua arma favorita e começou a se vingar pelo humilhante Tipos. Sobrevivente do cerco de Leningrado, endurecida pela fome, sofrimentos e horrores da guerra, Margarita Enden faleceu com o 51º golpe de chave de fenda na porta de seu apartamento. Após cometer o crime, o maníaco não chegou a vasculhar os cômodos. Segundo ele, lá não havia absolutamente nada de valor para levar. Tirando a vida da aposentada, Makarov decidiu que o melhor alvo ainda eram as crianças. Por isso, como objeto de sua observação, ele escolheria justamente elas. Certa vez, o maníaco percebeu que um garoto, claramente aluno do ensino fundamental, estava indo em direção a uma das entradas de um prédio na tranquila rua Leningradskaya. Makarov o seguiu, quase sem fazer barulho, subiu as escadas, aproximou-se da porta do apartamento desejado e, antes disso, se apresentou ao garoto como funcionário da biblioteca, recomendando insistentemente que ele a visitasse. Mas então aconteceu algo que ele claramente não esperava. Na porta do apartamento estava a mãe do garoto, olhando fixamente para o estranho suspeito. Makarov ficou constrangido, nervoso, pediu desculpas e desceu rapidamente. No entanto, a mulher conseguiu memorizar sua aparência e mais tarde, graças à sua descrição, foi feito um retrato falado do jovem estranho. Foi possível obter informações não tanto sobre os traços do rosto dele, mas sim sobre as roupas que usava. O criminoso usava jeans, jaqueta de couro e tênis com listras brancas. Em um dia ensolarado de maio, por uma triste coincidência, a menina Masha Vostriakova, de 5 anos, ficou sozinha em casa. Desta vez, não houve nenhuma batida de aviso na porta. Makarov arrombou a fechadura e, quase da porta, começou a cravar uma grande chave de fenda no corpo da frágil menina, como se fosse uma lança. O corpo infantil, ainda frágil, não conseguiu resistir a esse ataque brutal. Masha jazia morta e lentamente afundava em uma poça de sangue. Depois de acabar com ela, Makarov entrou primeiro em um quarto, depois em outro. Havia muito do que se aproveitar, e o maníaco não perdeu essa preciosa oportunidade. Ele levou consigo os objetos que gostou, dinheiro e joias. Mas havia ainda algo mais que chamou a atenção dele. O livro As Mil e Uma Noites, um exemplar raro, lançado pela editora Irfon da cidade de Dushanbe. A bela capa com motivos orientais mágicos cativou o coração frio do criminoso. Das prateleiras do armário também desapareceram 19 volumes da Biblioteca de Aventuras. Como o maníaco conseguiu sair de casa com tanta carga e permanecer despercebido é um mistério. Ao sair, Makarov de repente percebeu que precisava enganar a investigação, simular loucura.
Ele abriu o kit de primeiros socorros encontrado ali mesmo no apartamento, pegou um frasco de verde e múmio e jogou tudo isso nas paredes, como se estivesse espalhando tinta com as mãos. Como se dissesse que ele é insano e não entende o que está fazendo. Os dias passavam um após o outro, numa sequência contínua. Makarov não esperou pela 1000ª noite. Ao se deparar com um anúncio de compra de livros de edições raras, ele decidiu levar ao sebo o livro roubado da família Vostriakov. O vendedor aceitou o exemplar valioso, agradeceu a Makarov com uma generosa recompensa em dinheiro e depois que ele saiu, começou a folhear as páginas da novidade. Em uma das páginas havia uma marca vermelha brilhante. Era uma gota de sangue. O vendedor ficou desconfiado com o defeito encontrado. Ele ligou para a polícia e em pouco tempo conseguiram identificar a identidade do visitante misterioso que trouxe o livro. Makarov foi detido no mesmo dia. Ele voltava para a casa da loja com uma expressão impassível e sacolas cheias de mantimentos. Ele confessou os crimes imediatamente. Até aquele momento, ele já havia tirado 3 vidas e cometido uma tentativa. Após a prisão de Makarov, surgiram detalhes interessantes sobre o que ele fazia com os objetos roubados. Aconteceu que ele vendia para transeuntes aleatórios, para conhecidos, e dava de presente para os pais da esposa, para que parassem de criticá-lo e fazer comentários sarcásticos. Além disso, nos arredores de Leningrado, ele tinha um esconderijo inteiro, onde muitos objetos que antes pertenciam às famílias das vítimas foram guardados. Sobre a vida do maníaco antes dos crimes não se sabe muito. Ele nasceu em 1962. Os detalhes sobre a infância e juventude de Oglaski não foram divulgados, exceto por alguns. Ao entrar na escola técnica, Makarov tornou-se um membro ativo da União Leninista Comunista da Juventude de toda a União. Depois, serviu no exército. Ao se tornar adulto, o criminoso se casou e conseguiu o cargo de montador de trilhos. Logo, nasceu uma criança na família. No tempo livre do trabalho, o maníaco gostava de ler romances policiais e assistia a filmes que mostravam cenas de assassinato. Ele olhava avidamente para a tela e se imaginava no lugar dos personagens assassinos que cometiam várias atrocidades. O lazer trazia para Makarov um verdadeiro prazer que nem a vida familiar nem a atividade profissional conseguiam substituir. No dia 27 de novembro, Mikhail Makarov foi condenado à pena de morte. O verde, espalhado nas paredes do apartamento dos Vostriakov, não ajudou. O criminoso era são e cometia seus crimes de forma deliberada. Makarov pediu para ser perdoado, até prometeu expiar sua culpa com sangue e ir lutar no Afeganistão. No entanto, o pedido foi negado, e em 1988 ele foi fuzilado. O local da morte do maníaco, que tirou a vida de várias almas inocentes, foi o Centro de Detenção Preventiva Kresti. Aliás, na comunidade criminosa há um homônimo de Makarov, não menos perigoso para a sociedade, Dmitry Makarov, que ficou famoso por sequestrar uma jovem em 2018 e mantê-la em escravidão sexual, em uma das garagens do distrito de Avtozavodsk, na região de Nizhny Novgorod. Além dessa jovem, o homônimo de 44 anos tem ainda mais 14 vítimas que também sofreram abusos por parte dele. No final de setembro de 2007, o morador de Samara, Igor Petrov, foi encontrado na rua usando apenas cueca. Folhas secas de outono ficaram presas nelas. O corpo estava coberto de arranhões. Em alguns lugares havia feridas rasgadas. As mãos, as pernas e o abdômen estavam sujos de terra. Aparentemente alguém o arrastou pelo chão. Igor estava muito enjoado. Ele mal tinha recobrado a consciência, mas não tinha forças para se levantar. Tudo estava embaçado diante dos olhos, sem roupas, sem carteira, nem mesmo documentos. Uma mulher idosa se debruçava sobre o homem, olhando para ele com medo, e se ele não tivesse se mexido, com certeza ela o teria tomado por um cadáver. A mulher não ficou indiferente ao destino de Igor e chamou de uma ambulância. No hospital, descobriu-se que a vítima estava gravemente intoxicada devido a uma grande dose de substâncias psicotrópicas. Casos assim geralmente terminam em óbito, mas os médicos da unidade de terapia intensiva fizeram tudo o possível para salvar a vida do paciente. E conseguiram, como Igor acabou semiconsciente e seminu em um tapete de folhas ásperas. Ele não se lembrava, só lembrava do que aconteceu até aquele momento. Literalmente de manhã, ele entrou em um bar local para beber, e quando saiu de lá, tendo parcialmente saciado a sede com uma infusão de conhaque, acendeu um cigarro. Um estranho se aproximou dele imediatamente e pediu dinheiro para a bebida alcoólica. Disse que não tinha nada com ele, pediu ajuda, e Piotrov ajudou. O estranho satisfeito foi ao bar, mas não queria deixar seu salvador sem agradecimento. Ele foi para casa, pegou uma garrafa de cerveja já aberta, colocou-a em uma sacola xadrez e voltou ao local onde encontrou Igor. Igor ainda estava lá.
Ele aceitou o presente e imediatamente levou avidamente os lábios à cerveja gelada. De uma só vez, bebeu metade da garrafa, depois apagou e só acordou algumas horas depois. A questão é que o desconhecido não foi generoso à toa, ele misturou azaleptina na cerveja. O plano seguinte era este: roubar o homem ingênuo e deixá-lo literalmente sem calças, deitado na rua. Só depois, no início de 2008, Igor vai descobrir o nome de quem o prejudicou, Sergei Kuznetsov. Esse nome se tornará conhecido em toda Samara. Igor Petrov foi a 7ª vítima do maníaco de Kryazh e o único sobrevivente. Antes dele, Kuznetsov tirou a vida de 6 homens. Em 2007, os moradores de Samara começaram a procurar a polícia para registrar o desaparecimento de membros da família, pais, maridos, filhos. Os policiais entenderam que havia alguma ligação entre esses desaparecimentos. No entanto, não havia notícias dos homens, ninguém os via nas ruas e também não encontravam corpos. Por isso, a hipótese dos investigadores sobre um maníaco parecia infundada. Tudo mudou quando Alexander Oreshkin desapareceu. Em um dia de semana, sua esposa Galina chegou em casa do trabalho e não encontrou o marido, que normalmente voltava antes dela. Galina ficou preocupada, ligou para ele, Alexander atendeu e a pergunta "Onde você está?" respondeu. Respondeu que estava na estrada e que estava tudo bem com ele. A esposa ficou confusa. Que estrada era essa? No entanto, o tom calmo de Alexander a tranquilizou um pouco. O tempo passou. 1 hora, 2, 3. O tão esperado toque na porta não aconteceu. Galina entrou em pânico novamente, mas desta vez não conseguiu ligar para o marido. Depois, ele sumiu completamente do radar, e a voz fria do robô repetia incansavelmente: "O assinante está indisponível." No dia seguinte, Galina Oreshkina procurou a polícia. Começaram as buscas ativas pelo homem. Em pouco tempo, muita coisa foi feita. Os policiais encontraram um amigo de infância de Alexander, com quem ele se encontrou naquele dia fatídico. Para obter informações importantes, muitos moradores de Samara foram entrevistados. E a própria Galina, que não perdia a esperança, até procurou uma vidente. No entanto, em vão, o camarada Alexander Oleg assegurou à polícia que após o encontro, Oreshkin foi direto para casa e, naturalmente, os acontecimentos seguintes permaneceram desconhecidos. Nenhum dos transeuntes, ao olhar para a foto do homem desaparecido, conseguiu dizer nada que pudesse ajudar na investigação. A vidente também, é claro, não forneceu nenhuma informação precisa para Galina, apenas deu uma leve esperança. O marido dela está em cativeiro e só será encontrado depois de 3 meses. Galina não desistiu. Ela queria muito que a pessoa amada voltasse logo para casa, libertando-se do cativeiro. Todos os dias, várias vezes, ela ainda ligava para o número do marido, mas sem sucesso. O aparelho do assinante estava fora de área. Um dia, em vez da frase odiada, ela ouviu o sinal de chamada. Parecia um milagre, e a mulher ficou tão feliz que até perdeu o fôlego. Infelizmente ninguém atendeu, mas o simples fato de que o sinal finalmente apareceu despertou em Galina o desejo de descobrir a verdade. Onde o marido dela esteve todo esse tempo? Alguns dias depois, finalmente uma voz foi ouvida do outro lado da linha, mas não era masculina, era feminina. Galina ficou surpresa, mas não fez nenhuma pergunta, não queria assustar a desconhecida. Em vez disso, ela imediatamente informou a polícia que o telefone do marido, ao que tudo indica, agora pertencia a outra pessoa completamente diferente. A nova dona do telefone foi encontrada rapidamente. Era Olga Tabatkova, que trabalhava como faxineira em um pequeno mercado de alimentos. Quando perguntaram de onde ela tinha conseguido aquele celular, Olga respondeu: "Um amigo me deu de presente." Mais tarde, o nome e sobrenome do amigo foram revelados: Sergei Kuznetsov. A polícia rapidamente conseguiu as informações necessárias sobre essa pessoa. Sergei Vladimirovich Kuznetsov já havia sido responsabilizado criminalmente antes por tentativa de homicídio. De acordo com a conclusão da perícia médico-legal, ele foi considerado inimputável e passou por tratamento em uma clínica especial por um tempo. Quando os psiquiatras o consideraram curado, o liberaram para a liberdade com a consciência tranquila. Olga Tabatkova disse aos investigadores que Kuznetsov a encontrava todos os dias depois do trabalho. Assim, surgiu a oportunidade de pegá-lo de surpresa. Na hora marcada, os agentes armaram uma emboscada perto da loja onde trabalhava a amiga de Kuznetsov. No final da tarde, eles notaram que um homem, parecido com o novo suspeito, se aproximou da loja e acendeu um cigarro. Durante algum tempo, os agentes apenas o observaram e então, de repente, saíram correndo do carro e o imobilizaram. Foi decidido fazer uma busca no apartamento de Kuznetsov, e o que encontraram lá já não deixava nenhuma dúvida. Acabava de cair nas mãos da polícia um verdadeiro maníaco. O dono do apartamento claramente sofria da síndrome de Plushkin.
Tudo estava coberto de coisas. Em uma enorme pilha de roupas, viam-se suéteres masculinos, camisas, calças, chapéus, botas, até meias com um cheiro característico. Tudo bastante usado, em alguns lugares manchado de sangue. Escondidos nesse amontoado interminável de tecidos, havia relógios de pulso, correntes de metal, celulares. Além disso, no apartamento de Kuznetsov, foram encontrados documentos de homens que estavam sendo procurados por toda a cidade há vários meses. Aqui também foi encontrado o passaporte de Alexander Oreshkin. A vizinha de Kuznetsov, Irina Makushina, compartilhou de bom grado com a polícia suas antigas preocupações em relação ao apartamento dele. De lá sempre vinha um cheiro de algo podre. Minha irmã e eu pensávamos que ele guardava cadáveres ali, disse ela. Como ficou claro, a mulher também procurou a polícia, mas nenhuma medida foi tomada. E por isso a morada misteriosa, cujo dono fechou completamente as janelas com grandes folhas de ferro. Assim guardou em si um terrível segredo por vários meses. Irina acrescentou algumas palavras sobre o próprio vizinho. O olhar dele era assustador, ele sempre andava com roupas esfarrapadas. Nós tínhamos medo de nos envolver com ele. Quando o maníaco foi levado para a delegacia, ele negou por muito tempo. Por que eu precisaria dessa atividade criminosa? No entanto, quando lhe informaram sobre as inúmeras provas que já seria insensato contestar, ele confessou tudo. Sim, foi ele quem caçava homens em Samara. Procurava vítimas de meia idade ou mais velhas, aproximava-se delas com uma pergunta simples como: "Você pode me dar um cigarro?" Depois ganhava a confiança dos coitados, perguntava sobre a vida familiar deles e assentia com a cabeça de forma atenciosa. E por sua vez, compartilhava sua própria alegria. Dizia que tinha tido um filho recentemente e que precisava comemorar. Ele nem me conhecia, eu também não o conhecia, e mesmo assim conversamos por uns 10, 15 minutos, como se fôssemos amigos que se encontraram por acaso. Kuznetsov carregava consigo garrafas de cerveja ou vodka, nas quais já misturava previamente substâncias psicotrópicas potentes. Nenhum homem conseguia recusar uma proposta dessas, e com isso acabava assinando sua própria sentença de morte. Quando bebia, a vítima enfraquecia bem diante dos olhos dele. Kuznetsov entrava no ônibus e levava o homem para a periferia da cidade, onde ninguém poderia impedi-lo de realizar o que havia planejado. O maníaco tirava quase toda a roupa da vítima, pegava objetos de valor, inclusive documentos, e ia embora, deixando o companheiro de bebida deitado no chão frio. Depois de ficarem assim por um tempo, os homens seminus morriam de envenenamento. Assim, Kuznetsov tinha 6 vidas perdidas em sua consciência: Samilin, Oreshkin, Chernychev, Alexev, Pudovkin e Deinekin. Na faixa de floresta próxima à fazenda coletiva Volgar, foram encontrados corpos de homens, a maioria completamente decompostos. Um dos crânios pertencia a Alexander Oreshkin. Como a vidente previu, o marido de Galina realmente foi encontrado exatamente 3 meses após seu desaparecimento, só que já sem vida. O investigador tinha uma pergunta: por quê? Com que objetivo esses crimes foram cometidos? O maníaco deu de ombros: não sei. Depois, pensando um pouco, acrescentou: eu simplesmente odeio pessoas que bebem. Os parentes de Kuznetsov contaram que ele sempre foi uma pessoa fechada. O maníaco nasceu em 1974. Já com 5 anos de idade, ele desenvolveu uma tendência para o roubo. O pequeno Serioja roubava dinheiro do casaco do pai. Quando o pai perguntava por quê, ele também respondia de forma vaga: não sei, quero que fique comigo. Aos 14 anos, ele cometeu seu primeiro crime. Junto com o irmão, que também não tinha 18 anos, atacou um motorista de táxi. Foi justamente depois disso que ele foi registrado em um ambulatório psiconeurológico. Quando adulto, Kuznetsov gostava de vasculhar lixões e às vezes não se importava nem mesmo em comer um sanduíche que alguém já tinha começado. Ele nunca tinha dinheiro suficiente, o que o obrigava a economizar. Para não pagar a passagem da namorada Olga Tabatkova no transporte público, ele inventou uma maneira inusitada de transportá-la. A mulher sentava-se em uma grande bolsa de compras e ficava lá até que eles saíssem do ônibus ou do trem. Estranhamente, porém, nenhum dos passageiros percebia essa manobra aparentemente óbvia. O julgamento de Kuznetsov continuou até maio de 2009. Ele foi novamente considerado inimputável e recebeu tratamento compulsório em um hospital psiquiátrico. O maníaco de Criage foi diagnosticado com esquizofrenia. Até hoje, Kuznetsov ainda está no hospital. No entanto, como os pacientes agressivos recebem alta quando percebem que ficaram mais calmos e já não representam grande perigo para a sociedade, não está descartado que um dia ele possa voltar a ser livre. O advogado do maníaco concordou com a decisão do tribunal, ressaltando que seu cliente não tem culpa de nada e que os pertences dos homens desaparecidos ele encontrou por acaso no lixão e levou para casa.
Em uma das livrarias de Naryan-Mar, localizada bem acima da loja de bebidas alcoólicas Bacchus, estava um homem de cabelos escuros e barba. Parecia que ele entrou ali sem motivo aparente. Olhou ao redor, coçou a nuca e começou a andar de uma estante para outra. Ele tinha um olhar estranho e distante e usava roupas sujas e gastas. Ninguém entre os clientes ou visitantes sabia o nome, a idade ou a ocupação desse homem e, claro, os vendedores também não sabiam. Nenhum deles poderia imaginar que ideia maluca surgiria na cabeça dele dentro das paredes daquela loja. Aproximando-se de uma das prateleiras, o homem pegou um dos livros, abriu e começou a folhear as páginas. Quando chegou ao meio do livro, seus olhos pararam em um pequeno trecho de texto, começaram a correr nervosamente de um lado para o outro e, por fim, ficaram parecendo dois grandes pires. Ele fechou o livro de repente, abraçou-o com as mãos e foi até o caixa para pagar ao vendedor, depois saiu apressado da loja. Esse era Denis Pozdev, de 36 anos. Quando ele virou a esquina de um prédio decadente e olhou mais uma vez para sua compra, uma voz assustadora soou em sua cabeça. Você deve fazer isso, não adie para depois. Depois de dizer isso, ele se calou, e então foi substituído por um coro de vozes. Línguas maldosas sibilavam e sussurravam de várias maneiras. Seus feitiços ecoavam em algum lugar dentro do cérebro inflamado. Mas do lado de fora, em Naryan-Mar, tudo permanecia como antes, até o dia 31 de outubro de 2019. Naquele dia, Pozdev saiu de casa levando uma faca. Ele a escondeu no bolso interno do casaco. Seu caminho o levou até o jardim de infância Skaska. Na Skaska, tudo estava como sempre. Enquanto no ocidente, as crianças comemoravam o Halloween, vestindo fantasias de fantasmas e se preparando para visitar as casas dos vizinhos em busca de doces. Em todas as creches da Rússia, as crianças cansadas iam tirar uma soneca depois do almoço. Algumas delas, ao deitarem na cama, adormeciam imediatamente, enquanto outras ficavam se revirando por muito tempo, incapazes de pegar no sono. Um desses alunos era um menino de 6 anos chamado Kirill. Sempre comunicativo e cheio de energia, ele ficou mais uma vez chateado ao perceber que agora não teria com quem conversar. Mas a ideia do passeio, que aconteceria depois de 2 horas de descanso, acabou fazendo com que ele deitasse obedientemente na cama. Kirill fechou os olhos. Ele sonhou que viajava pelos confins do universo em uma roupa espacial especial. E não era por acaso que o menino sonhava em se tornar um cosmonauta. A hora do descanso também chegou para o segurança, que normalmente deixava os pais entrarem na creche. Ele não pretendia descansar, mas quando as crianças iam dormir, tudo ao redor imediatamente ficava visivelmente silencioso. Desta vez, o silêncio habitual foi interrompido por um toque repentino no interfone. Na câmera de vídeo apareceu um homem magro, de cabelos escuros e barba. O segurança pensou que fosse o pai de alguma das crianças e apertou o botão, concordando em deixar o visitante inesperado entrar na instituição. Denis Pozdev teve sorte. Entrar na creche foi fácil demais. Agora só faltava o mais simples. Ele passou rapidamente pelo segundo andar e subiu para o terceiro. As paredes claras eram decoradas com cartazes coloridos e desenhos infantis. Pozdev não notou nenhuma coisa nem outra. Ele olhava fixamente para um ponto e o objetivo, ao que parecia, já estava muito próximo. Na entrada de um dos quartos, sentada de joelhos com as mãos cruzadas, estava a professora. Ela imediatamente percebeu o estranho com um olhar esquisito. Os olhos dele, que vagavam pelo ambiente, pareceram-lhe quase insanos. A mulher levantou-se bruscamente e tentou bloquear o caminho do visitante, mas ele também a empurrou com força, removendo instantaneamente os obstáculos entre ele e as crianças. Agora, totalmente certa de que o homem tinha intenções claramente maliciosas, ela correu para chamar as outras cuidadoras, que, aproveitando a hora do descanso, estavam tomando chá. Nesse momento, Pozdev já se dirigia para a cama que ficava no canto da sala. Ele se aproximou de Kirill, que não suspeitava de nada, e o esfaqueou no pescoço. O processo foi acompanhado por gritos altos da palavra Satã. O sangue imediatamente jorrou sobre o lençol branco e depois respingou no travesseiro e no cobertor. Quando a funcionária da parte de hospedagem ativou o chamado botão de pânico, já era tarde demais. Logo depois, quase toda a equipe da creche entrou correndo no quarto onde o crime horrível acabara de acontecer. Os seguranças correram até o homem que, como se estivesse hipnotizado, estava parado com uma faca ensanguentada na mão e literalmente o imobilizaram para que ele não fugisse. As professoras, chorando e gritando, correram até o menino ferido e chamaram a ambulância.
Kirill não conseguiu sobreviver. Alguns minutos depois, ele morreu nos braços de uma das mulheres devido à grande perda de sangue. Pozdiv foi colocado no carro da polícia. Parecia que ele estava em algum tipo de transe. O homem rapidamente confessou o crime e sua participação de modo geral era óbvia. Durante o interrogatório, ele, respirando com dificuldade, disse que foi levado ao ato terrível por alucinações e depois acrescentou: "Foi o que estava escrito no livro." A voz dele tremia, assim como os dedos que batiam nas algemas. Pozdev parecia um personagem de um filme sobre apocalipse zumbi. Depois que os moradores de Naryan-Mar souberam do que aconteceu, eles começaram a levar brinquedos, flores e acender velas perto da cerca do jardim de infância Skaska, em memória do menino falecido. Kirill Savenkov cresceu em uma família estruturada. Junto com os pais e a irmã mais velha, Katya, eles se mudaram para Naryan-Mar da vila de Kotkino. Lá, Konstantin Savenkov, o chefe da família, começou a trabalhar como motorista em uma máquina de transporte e limpeza, e sua esposa Helena conseguiu um emprego como professora em uma creche, mas não em um conto de fadas em outro lugar. Nos fins de semana, os Savenkov saíam todos juntos para passear, colher cogumelos e frutas silvestres e pescar. Seus companheiros constantes nessas excursões à natureza eram 2 cães de caça. Ainda em agosto, a família comemorou em grande estilo o aniversário de Kirill. Como se viu depois, foi o último. Quando no dia 31 de outubro, a professora ligou para Helena e Reda para informar sobre o incidente, a mulher não fazia ideia da gravidade do que havia acontecido. Quando ela entrou no quarto, não viu ninguém lá, exceto seu filho morto, que havia sangrado até a morte. O corpo sem vida estava deitado no chão. Após a tragédia, muitos pais cujos filhos também frequentavam a Skaska decidiram tirar seus filhos de lá. As pessoas ficaram indignadas com o fato de a segurança ter permitido calmamente a entrada de um estranho no estabelecimento, sem sequer verificar sua identidade. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos contra o próprio criminoso, mas para a sorte dele, ele já estava não só sob a vigilância rigorosa dos policiais, mas também sob a proteção deles contra os cidadãos enfurecidos. Muito antes de Denis Pozdiv cometer o crime contra o menino pequeno, já havia manchas escuras em sua biografia. Certa vez, ele foi obrigado a pagar uma multa de 1.500 rublos por publicar símbolos nazistas e uma foto relacionada à Ku Klux Klan no V-Contact. A multa nunca foi paga. Além disso, ele e seu irmão, com quem Pozdiv morava no mesmo apartamento, tinham outra dívida de 14.000 rublos. Não havia de onde tirar dinheiro. Denis não trabalhava. Ele estava em tratamento em uma clínica de reabilitação porque não conseguia se livrar do vício destrutivo. Ele bebia não só sozinho, mas também na companhia do companheiro da mãe dela. Isso acontecia regularmente. Ele começou a entrar em longos períodos de bebedeira depois da morte do pai e do melhor amigo. Certa vez, a bebedeira incontrolável e um colapso nervoso quase fizeram Pozdiv tentar tirar a própria vida, mas a tentativa não teve sucesso, e os médicos costuraram os cortes em seus braços. A mãe não tentou livrar o filho do vício em álcool, já que ela mesma também bebia com frequência. Mas o vício em bebida não era o único pecado dela. 2 anos antes de seu filho atacar uma criança desconhecida com uma faca, ela mesma cometeu um ataque semelhante. Ela esfaqueou um homem, mas os ferimentos foram leves e a vítima sobreviveu. Naquela ocasião, a criminosa foi detida, ao repetir as ações da mãe, só que com um desfecho fatal. Silencioso e reservado como era conhecido pelas pessoas ao seu redor, Pozdiv corria o risco de pegar uma pena considerável. No entanto, de acordo com a conclusão do psicólogo da perícia psiquiátrica, ele foi considerado inimputável. Ele foi enviado para tratamento compulsório. O segurança que deixou o criminoso entrar na creche também foi responsabilizado criminalmente. Reconhecendo parcialmente sua culpa, ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, e além disso, no momento de sua prisão, foi obrigado a pagar uma indenização aos pais de Kirill, de 6 anos. A creche Skaska retomou suas atividades, embora tenha perdido alguns funcionários e clientes. Algum tempo depois do horror que aconteceu dentro de suas paredes, a diretora pediu demissão. Apesar dos padrões e desenhos divertidos que decoram as paredes do prédio, do parquinho com equipamentos coloridos, esse lugar ficou para sempre associado a algo sombrio para os moradores de Naryan-Mar. No apartamento onde Pozdiv morava, foram encontrados papéis com informações sobre o jardim de infância. Lá estavam anotadas as composições das turmas e a rotina diária. Nos quartos havia muito lixo, a bagunça reinava por toda parte. Na mesa havia frascos de alguns medicamentos, um cinzeiro, uma colher, 6 garrafas de vodka, uma caixa vazia e uma garrafa de vinho. Na prateleira do armário na sala havia um livro que já estava coberto por uma grossa camada de poeira. Em uma de suas páginas estava escrito o seguinte:
Sacrifique um menino pequeno e, em troca, você receberá a vida eterna e alcançará a riqueza. Todos os seus parentes também vão nadar em dinheiro. Essa promessa não, aliás, nunca se realizou e dificilmente vai se realizar. No início da primavera de 1986, a jovem de 20 anos, Evgenia Nazarova, chegou à cidade militar no vilarejo de Kamenka para visitar seu marido soldado. Só era possível entrar no território da cidade depois de passar pelo posto de controle, para onde a jovem se dirigiu. Lá, informaram a Evgenia que seu marido estava na enfermaria devido ao agravamento de sua saúde, e por isso não poderia sair para vê-la sozinho. O problema inesperado foi resolvido imediatamente por um jovem simpático, um dos soldados. Ele se ofereceu para acompanhar a visitante até o destino. O rapaz tomou essa iniciativa quando o responsável do dia se ausentou por alguns minutos. Feliz com o reencontro iminente com o marido, Nazarova seguiu seu acompanhante com confiança. O caminho passava por um pequeno bosque e logo ambos já estavam cercados de árvores por todos os lados. De repente, o militar agarrou a moça e ordenou com autoridade: "Tire a roupa ou eu tiro sua vida." A vítima, assustada, apressou-se em cumprir a ordem vil do soldado. Ela claramente estava assustada com a perspectiva de se tornar mais um objeto da natureza nessa floresta densa. Quando seu companheiro conseguiu o que queria, ele não apenas abusou da garota, mas também colocou em prática a ameaça de gelar o sangue. Segurando-a pelos cabelos, ele mergulhou Evgenia de cabeça na água do riacho da floresta e a manteve lá até que a garota parasse de lutar para conseguir ao menos uma respiração saudável. O criminoso colocou o corpo no chão, o camuflou com um monte de galhos secos e pedras e, por algum motivo, tirou a aliança do dedo sem vida da garota assassinada. Ficou absolutamente claro que o paciente Lazareta Nazarov naquele dia não se encontrou com sua jovem esposa e perdeu essa esperança para todos os dias seguintes. Os funcionários do Departamento de Investigação Criminal tentaram encontrar rastros das garotas desaparecidas, mas seus esforços foram em vão. 3 semanas depois, a cidade militar foi visitada por Viktoria Vigovskaya, de 45 anos. Ela era mãe de um dos soldados e trouxe um pacote para ele, que infelizmente o rapaz não conseguiu receber. A mulher desapareceu sem deixar rastros, o que imediatamente causou preocupação entre os parentes. Helena Ivanova, que estava grávida e veio visitar seu marido soldado, também desapareceu repentinamente. No entanto, desta vez surgiu uma pista no caso: Luke. O soldado Ziveliuk lançou luz sobre as circunstâncias misteriosas. Ele disse que viu Helena na companhia de um homem de uniforme militar, de constituição forte e alta estatura. O soldado Ziveliuk não conseguiu descrever claramente o retrato do suspeito, pois sua visão não permitia. Uma coisa estava clara: quem quer que fosse esse homem, ele certamente desempenhou algum papel no desaparecimento das mulheres. O epicentro das buscas pelas visitantes desaparecidas da cidade militar tornou-se o lago Krasavitsa, que antes tinha um nome mais exótico, Kalksharvi. Também tentaram encontrar as desaparecidas na floresta próxima. Enquanto as buscas continuavam, surgiu uma nova versão sobre o que poderia ter acontecido com as mulheres, uma versão mística e assustadora. Algumas pessoas sugeriram que as infelizes foram vítimas de espíritos malignos que habitam perto do reservatório. Certa vez, durante uma nova varredura do território, os agentes notaram um soldado estranho que caminhava com um pequeno embrulho nas mãos. Eles ficaram ainda mais surpresos quando viram o conteúdo do embrulho. Eram itens do guarda-roupa feminino, roupas íntimas e vestuário. Achando que havia algo suspeito, os agentes dos serviços secretos já estavam se preparando para responsabilizar o rapaz, mas ele reagiu aos desejos deles de forma bastante emocional. Começando a chorar, ele confessou que se vestir com roupas femininas era seu passatempo favorito. Acreditando em suas palavras sinceras, os agentes liberaram o jovem. Como se descobriria mais tarde, ele realmente não tinha nenhuma relação com o desaparecimento das mulheres. Logo, as buscas deram resultado. Ao olhar para as grandes pedras espalhadas na colina, o policial de Viborg não conseguiu mais desviar o olhar delas. E tudo por causa de uma falange de dedo que se projetava bem no meio daquela pilha descuidada de pedras. O dedo não era comum, era bem cuidado com manicure, e pertencia a Viktoria Vigovskaya, aquela mesma mãe de soldado que veio para a cidade militar e não voltou para casa. Pelo corpo retirado dos escombros, os peritos criminais tiraram conclusões sobre como a mulher perdeu a vida. Ela foi atingida várias vezes na cabeça com um objeto contundente, presumivelmente uma pedra. Perto do local onde o corpo foi encontrado, foi enterrada a roupa íntima da vítima, suja de sangue, o que indicava que ela havia sido violentada. Um monte de pedras, que lembrava um túmulo, sugeria que o assassinato tinha um caráter ritualístico. Além disso, surgiu a hipótese de um grupo criminoso inteiro estar envolvido.
Afinal, mover sozinho essas pedras gigantes parecia uma tarefa difícil. No local onde o corpo de Victoria foi encontrado, havia outro detalhe curioso, um botão de uniforme de soldado. Um pouco depois, surgiu a informação sobre 2 soldados rasos que, por algum motivo, queriam usar o caminhão. Eles não conseguiram fazer isso, pois foram impedidos pelo sentinela. Os investigadores imediatamente aproveitaram esse fato e decidiram que os rapazes, talvez, quisessem retirar o corpo sem vida do território da unidade militar. 2 suspeitos foram imediatamente detidos, mas eles se mostraram inocentes. No entanto, surgiu um novo nome: Igor Chernat. Os soldados o mencionaram durante o interrogatório, dizendo que seu companheiro de tropa se envolvia em furtos e recentemente se gabou diante deles de roupas novas e dinheiro. Chernat foi chamado para prestar esclarecimentos, e no mesmo dia, ele admitiu abertamente ter roubado o macacão e o aparelho de visão noturna quebrado. Os investigadores levantaram a hipótese de que esse homem estava envolvido na morte das mulheres. Havia algo nele que causava desconfiança. Esse algo admitia os furtos, que não eram seu pior delito. Os investigadores liberaram Chernat, mas marcaram uma conversa adicional com o soldado para o dia seguinte. Isso se tornou um erro fatal. Assim que amanheceu, Igor Chernat fugiu. A princípio, ele tentou convencer um colega de serviço a deixar a unidade militar com ele, mas o colega recusou. A notícia sobre esse incidente rapidamente chegou aos policiais e patrulheiros foram enviados para as estações de trem. O tenente sênior de sobrenome Zhukov quase teve sorte em capturar o fugitivo. Ele percebeu Chernat fugindo, mas não conseguiu capturá-lo porque era fisicamente mais fraco. Depois desse incidente, Zhukov foi rebaixado de patente. Felizmente, os agentes dos serviços secretos conseguiram encontrar uma pista, como já havia ficado claro após a fuga suspeita do criminoso. Descobriu-se que ele tinha visitado sua namorada no vilarejo de Gavrilovo. Chernat não só fez uma visita à moça, mas também lhe deu um presente luxuoso, brincos de ouro em forma de folhas de bordo. No entanto, ele não comprou os brincos em uma joalheria, mas os tirou de sua vítima, Helena Ivanova. As joias foram reconhecidas pelos pais da jovem que havia desaparecido algum tempo atrás. O suspeito foi colocado na lista de procurados. Os policiais faziam plantão perto da casa de Chernat, mas infelizmente ele nunca apareceu por lá. Então eles encontraram seu amigo Komarov e ordenaram que, caso o fugitivo aparecesse, ele deveria avisar imediatamente a polícia. A comunicação não demorou a acontecer. Chernat realmente esperava que o amigo compreendesse sua situação lamentável, mas Komarov recusou-se terminantemente a lhe estender a mão. Não se sabe como teriam terminado essas buscas intensas, se o criminoso não tivesse se apresentado pessoalmente à delegacia. Isso aconteceu já no outono de 86. Chernat procurou o policial de plantão e disse que supostamente ele era o mesmo maníaco que já estava sendo procurado há vários meses em todo o país. O policial inicialmente não acreditou no que foi dito, achou que era apenas uma piada de mau gosto. No entanto, o homem que chegou continuava firme em sua confissão. O que levou Igor Chernat a seguir o perigoso caminho do crime? Aqueles que conheciam o detido só tinham coisas boas a dizer sobre ele. Igor era intelectualmente desenvolvido, carismático e bondoso. Suas qualidades internas eram reforçadas por atributos externos: alta estatura, postura imponente, traços faciais atraentes e olhos escuros e vivos. Sabe-se pouco sobre a infância de Chernat. Ele nasceu em Odessa, estudou em uma escola secundária e, após concluir 8 séries, ingressou em uma escola técnica, trabalhou, tirou carteira de motorista e morava na rua Pionerskaya. Quando Igor foi convocado para o serviço militar, ele assumiu uma nova função: tornou-se motorista de um veículo de combate de infantaria. Nesse período, começaram a aparecer desvios claros em seu comportamento. Ele abusava da força física, consumia bebidas alcoólicas e se ausentava sem coordenar suas ações com a liderança. Ao mesmo tempo, ele nunca passou por dificuldades financeiras. Podia ostentar novas peças de roupa, o que, em todas as circunstâncias, parecia bastante estranho. Algumas testemunhas afirmaram que certa vez Chernat descreveu em detalhes seu ato de amor com uma moça, e essa confissão claramente foi um bálsamo para sua natureza vaidosa. Ele, aliás, fazia amizade rapidamente com várias mulheres. Além disso, os colegas de trabalho de Igor notaram várias vezes marcas de sujeira em suas roupas. Todos esses sinais, embora causassem preocupação entre os soldados, acabavam não recebendo a devida atenção. O comando não supervisionava Chernat nos dias em que ele estava na área de manutenção e trabalhava com o veículo de combate. Foi exatamente nesses dias que desapareciam as mulheres que vinham à unidade militar para ver seus maridos e filhos. Chernat apareceu várias vezes perto do posto de controle e demonstrava um desejo incomum e ansioso de acompanhar os visitantes até os soldados na cidade militar. Esse desejo era causado por uma mistura de vários sentimentos: crueldade, luxúria e a ânsia de ter poder sobre vítimas indefesas.
No entanto, o principal motivo dos crimes foi reconhecido como sendo o interesse financeiro. O que pertencia às mulheres assassinadas, Chernat vendia no mercado em Vyborg. Durante a operação de investigação, muitos fatos sobre a vida na cidade militar onde o maníaco servia vieram à tona. Aqui prosperavam o deserto, o roubo, a violência entre soldados e a venda de armas era feita de forma fácil e impune. O comandante do regimento, aproveitando-se de sua posição, obrigava os visitantes que vinham encontrar os soldados a terem relações íntimas. Mais tarde, Igor Chernat confessou que não tirou apenas 3 vidas, mas 13, e em todos os casos as vítimas também sofreram abuso. Ficou sabido que a primeira morte foi cometida por ele ainda em novembro de 1985. Chernat compartilhou alguns detalhes de seus crimes com Viktoria Vigovskaya. No caminho para a unidade militar, ele a fez tropeçar, torceu seus braços, a forçou de alguma forma e depois disso, pegou uma pedra de 5 quilos e bateu com toda a força em sua cabeça. Depois disso, continuou a espancá-la impiedosamente e só parou quando percebeu que o rosto da vítima estava coberto de sangue e ela não se movia mais. Da mesma forma, ele atacou a grávida Helena Ivanova e depois colocou uma correia de couro de chaveiro em seu pescoço. A infeliz se contorceu em convulsões por cerca de 5 minutos. Quando ela parou de lutar pela vida, naquele mesmo instante foi enterrada sob uma pilha de galhos. A veracidade de outros 10 episódios mencionados por Igor Chernat ainda era duvidosa, mas os crimes comprovados tornaram-se a principal evidência para a condenação do acusado. Igor Chernat foi condenado à morte. O tribunal decidiu executá-lo por fuzilamento. Apesar de algumas tentativas do maníaco de simular sinais de insanidade, ele não pronunciou suas últimas palavras, apenas aceitou humildemente seu destino amargo. A execução ocorreu em 21 de outubro de 1887.